Fala, galerinha, tudo beleza? Vocês, deixa eu puxar o microfone aqui, que isso ficou longe. Acabei esquecendo de puxar o microfone para perto aqui, a hora de começar o vídeo. Bora fazer nosso estudo de mercado. Vamos falar aí hoje das movimentações, o que aconteceu, né? E aí ver, né, esse dia que foi um dia muito bom para quem pegou essa tendência lá de baixo. Infelizmente hoje foi 0 a 0, não fiz nada. Eu vou explicar para vocês agora. Antes eu só queria pedir, já deixa aquele like, curte. E se você está chegando agora, nosso canal ele é focado em Smart Money, tá? Aqui nesse QR Code você vai ter o link do nosso treinamento, que a gente tá também o treinamento. Tá lá na plataforma, é um treinamento gravado, onde você tem acesso a mais de 70 horas de aula, tudo sobre o operacional, né? E além disso, você tem um grupo do Telegram gratuito, né? Exclusivo de alunos, onde a gente fica todos os dias passando aí as dicas. E eu tô vou lançar uma açãozinha legal para todo mundo que for aluno, tá? Inclusive, se você se inscrever e comprar o treinamento agora, de agora até o final do ano, eu falei ali com a galera do grupo, eu vou me comprometer a fazer aí que seja pelo menos um dia na semana, uma livezinha ali, 1 hora e meia no pregão ali pela manhã, pra gente acompanhar ao vivo e tirar dúvidas. Ao vivo, tá, pessoal? Então, uma vez por semana, se não, uma ou duas vezes, né, no mês, eu diria assim, na semana, uma vez na semana, pelo menos eu vou tentar fazer isso aí com vocês, tá? Uma livezinha ali de 1 hora e meia, pra gente dar uma base no pregão, nem que seja ali o começo, das 9 até as 10, das 9 até a abertura do mercado à vista, pra gente bater papo, tirar dúvida de todo mundo que quiser participar. E todo mundo que for aluno vai receber o link. Então, corre, aproveita a oportunidade aí, se você não adquiriu o treinamento ainda, que essa novidade em breve vai começar a rolar aí para vocês que são alunos. De agora até o final do ano, vamos fazer um acompanhamento aí, vamos fazer uns bate-papos aí pela live exclusiva com vocês. Fechou? Vou me comprometer a fazer pelo menos uma vez por semana, tá? Não vou falar o dia certo, mas dentro da programação da semana aí, a gente sempre, um dia na semana a gente vai ter batendo um papo junto aí, beleza? Eu vou me organizar para que esse dia seja fixo, tá? Toda semana esteja no mesmo dia para vocês se organizarem. Fechou? Então, bora falar do gráfico, né? Até deixei aqui para mostrar para vocês, ó, que hoje foi assim, ó, o meu profit. Aqui, ó. 0 a 0, 0 operações, 0 de tudo, né? Ainda, para quem pergunta aqui, ó, ainda conta o simulador da T3. Eu tô operando bem tranquilo na T3, tá, turma? Então esse mês aí, o agosto, não foi um mês tão bom em resultado. Então faltou um tanto ali ainda, falta ainda um tanto para fazer o gatilho. Como vocês sabem, eu opero a conta de 6 mil de margem, né? O primeiro mês eu fiz bem devagarzinho, só para pagar os custos mesmo. Então eu tô indo bem na boa com essa conta aqui, para não, assim, não é o que tá me fazendo ganhar dinheiro. Essa conta aqui eu vou crescendo ela rapidinho, né? Então, por isso, a gente ainda tá no simulador sem pressa, sem operar tão alavancado. Então hoje foi esse o dia aí, ó, 0 a 0, mais o 50 de ontem, é isso que está sendo minha semana no índice. E hoje foi muito engraçado, porque até eu estava falando no grupo ali para a turma, ele fez exatamente a mesma movimentação que ele fez ontem, né? E ontem eu peguei esse trade aqui na continuidade, porque eu estava justamente com essa expectativa dele ir nas regiões que eu tinha marcado. Aí ele voltou e me tirou com 50 pontos que eu tinha protegido, né? Que eu acabei saindo do trade. Só que hoje, quando eu vi o preço aqui, eu falei assim, não, hoje eu não vou entrar no trade de novo, fazer a mesma coisa que eu fiz ontem, eu vou aguardar. Aí o que ele fez? Puf, explodiu e foi embora. E aí, galera, é aquilo que eu falo. Eu até marquei, assim, quando eu mandei no grupo ali, eu até marquei esse ponto aqui, ó. Mandei no grupo dos alunos.
E teve gente que pegou esse trade, tá? Mas eu acabei não pegando. Assim, eu achei que, como tinha esse outro candlezinho aqui atrás, eu falei, tá meio assim... bobeada minha, tá? Porque era para ter pego esse trade de continuidade, ter surfado até lá em cima, tinha dado a meta do dia. Mas acabei bobeando. E aí depois, como vocês sabem, eu não opero de tarde. Hoje de tarde eu tive que sair, fui a Porto Alegre em reunião. E acabei chegando agora há pouco, então eu não fiz nada. Hoje foi, então o que aconteceu foi só Nasdaq, que eu fiz ali mais um dia do teste. Deu $523, que eu postei lá no grupo, usando aquela ferramenta nova que é fantástica para gerenciar. E foi isso, o índice ficou no 0 a 0. Vamos ver se amanhã consigo fazer alguma coisa para começar a salvar essa semaninha, né? E o que a gente tem de expectativa desse índice agora? Vamos lá. Ele ainda está num reteste aqui em cima, tá? Vamos desmarcar. O que eu quero fazer aqui agora? Essa região aqui, ela vira uma região aqui embaixo. Então, o que eu vou deixar marcado aqui? Porque nós tivemos um choque aqui, tá? Vamos só alinhar as coisas. Por que a gente está falando isso? Eu tive aqui, ó. Vamos lá. Choque, boss, né? Então eu tive esse movimento aqui, teve um outro movimento aqui, e aí ele trabalhou nessa interna aqui e fez uma quebra, tá? Isso é um choque, tá? Porque eu tenho um topo, tenho um fundo e ele quebrou o fundo anterior. Agora, se isso aqui foi uma captura de liquidez interna ou um movimento de subida, a gente não tem como adivinhar. O que a gente tem que fazer? Reagir nos pontos que a gente tem interesse em tomar risco. Então, o que eu vou marcar aqui? Primeira coisa, essa região de Fair Value Gap aqui, né? E depois eu tenho outra região de Fair Value Gap aqui. Eu tenho dois aqui próximos, tá? Ambos do 15 minutos, ok? Que é o reteste dessa região aqui que foi rompido, ó. Eu tenho esse reteste aqui. O que vocês têm que estar espertos? Ele ainda está no movimento maior de queda. Ó, percebam uma coisa. Eu perdi esse fundo, né? Que no movimento macro, eu tenho isso aqui. E ele está fazendo um reteste aqui nessa zona. Se por um acaso ele perder esse fundo aqui e ameaçar voltar, eu arriscaria pensar mais numa venda para buscar esse fundo do que ficar esperando para comprar aqui embaixo e correr o risco dele vir e passar batido e descer reto, tá? Então, assim, por quê? Porque no movimento macro ele está sinalizando que tem reteste para baixo. E quando a gente olha e tira o zoom, o que eu tenho aqui? Olha o tamanho da subida e olha o que ele está fazendo aqui em cima, tá? Ele está exatamente fazendo um reteste de uma zona rompida. Aí assim, ó, o que a gente enxerga? Ele fez deixa eu só apagar aqui e fazer direitinho. Ele veio aqui. Isso aqui é liquidez interna, ele renovou o topo, voltou, quebrou essa estrutura aqui, quebrou a estrutura aqui, certo? E buscou a liquidez daqui de baixo. E agora ele voltou aqui em cima. Para que esse movimento seja de fato um movimento comprador para mim, ele teria que renovar uma máxima aqui e aí sim ele volta e me dá conta.
Se por um acaso, eu estou fazendo desenho pequenininho que é para vocês entenderem, tá, galera? Se por um acaso ele perder o fundo, voltar aqui, eu posso ter um reteste dessa região. Então, essa é a análise que vocês precisam ter. É essa visão que vocês precisam ter, saber o tamanho do range que a gente está trabalhando, que ele fez um primeiro reteste aqui e que eu tenho um outro teste lá embaixo. Ó. Então, não adianta falar que o preço agora está em tendência de alta de novo. Se eu olho para um movimento maior desses, eu vejo que eu tenho mais alvos para baixo do que para cima. Eu acho que está tendo muita manipulação aí nessa região para se você ter liquidação de posições e começar a voltar o preço. Tá? Mas essa é a minha opinião, é a minha visão. Eu queria, assim, a gente toma decisões baseado na reação do preço. Não é assim, tá assim, então amanhã eu vou vender. Não. Mesmo porque a gente não faz recomendação e não fala nada de comprar ou vender. A gente mostra o desenho das probabilidades. E as probabilidades é o que eu falei para vocês. Eu tenho esse range e eu tenho um movimento que eu teria que esperar para me comprovar esse pullback ou a subida do preço. Tá? Então a gente reage ao que o preço está nos mostrando. Beleza? Então, é isso que a gente tem que analisar aqui no índice. E esse movimento aqui de baixo a gente segue deixando ele ali, porque ele continua lá, né? Marcado. E essa Golden Zone a gente também segue deixando ela aqui, porque eu ainda estou dentro do range, tá? Então, e a gente olha que teve uma liquidez aqui, tá? Eu vou deixar isso aqui como choque interno, e é assim que a gente enxerga o índice pro dia de amanhã, beleza? E o dólar? Hoje foi ao contrário, né? Ontem o dólar andou e o índice travou, hoje o dólar travou em cima daquilo que eu tinha falado, né? A movimentação que segurou o preço aí. O que vocês têm que estar espertos agora com o dólar? É que ele continua naquela região que eu falei para vocês. Vocês percebem que ele não teve forças para andar para lado nenhum hoje. Ele só ficou capturando liquidez. E agora, vocês têm que cuidar com o teste disso aqui, ó. O teste da máxima, que essa aqui é a máxima da máxima da máxima do dólar. E percebam aonde que ele está trabalhando, ó. Ele está trabalhando abaixo do penúltimo topo. Então, para ele nos dar a continuidade, o que precisa acontecer? É exatamente aquilo que eu falei no índice. Ele tem que renovar esse topo aqui. E aí, na volta, a gente pode ter um reteste nas regiões de topo. Tá? Porque enquanto ele estiver trabalhando embaixo dessa região aqui, o que eu tenho? Eu tenho um sweep aqui. E se ele voltar daqui, ele pode seguir para baixo e nós tivemos apenas uma grande captura de liquidez em time frame maior. É isso que a gente tem. Então, quando a gente tira o zoom aqui do dólar, a gente vê que o preço está esticado e eu tenho regiões lá embaixo, né? Porque é como eu falei para vocês, ó, eu tenho essa região de liquidez aqui grande, que é o reteste desse topo, e depois eu tenho regiões de liquidez aqui embaixo. Então, se esse preço voltar para cá, ele tende a vir nessas regiões aqui embaixo. Só que para isso acontecer, ele tem que, primeiro, perder esse fundo aqui. Se perder esse fundo aqui, eu já começo a ter uma visão dele vir retestar aqui. E aí, se ele perde aqui, ele volta e vem retestar o próximo ponto de baixo. É assim que ele funciona e é assim que ele vai trabalhar, tá? Então, no dólar não muda muito em relação do que a gente havia falado ontem. Os estudos de ontem, ele segue meio válido. A gente depende do preço sair desse range aí, sair dessa bagunça, para ver qual lado que ele vai tomar. Beleza? Vamos falar do Nasdaq. O Nasdaq hoje fez uma bela operação, né, de compra. A gente estava falando, inclusive, lá no grupo, eu estava na expectativa que ele fosse fazer esse sweep aqui nesse order block dos 60 para depois subir.
coisa que acabou não acontecendo. Só que eu peguei essa subida aqui na abertura, foi ali que eu bati a meta e aí que eu encerrei a operação. E olha que interessante, eu não tinha marcado aqui embaixo porque eu estava falando assim, bom, isso aqui é uma região muito embaixo, mas olha como o preço respeita os Fair Value Gaps, tá? O que ele veio fazer? Rompeu a estrutura, foi capturar a liquidez no Fair Value Gap e segurou aqui. O que a gente tem aqui agora? Um reteste dessa zona aqui. Tá? Até tem se vocês enxergarem bem aqui, vocês vão ver que você tem aqui uma microestruturinha de Wyckoff aqui, né? A gente tem uma estruturinha de Wyckoff aqui, onde ele consolidou e aí ele fez o pulo, né? E voltou a retestar a região. Agora, o que é fundamental entender? Que esse reteste aqui, ó, se ele fizer isso aqui, ele pode agora voltar e fazer um pullback para as próximas regiões, tá? Mas tudo depende do quê? Do preço segurar acima dessa região. Se ele abrir o mercado hoje e voltar a cair aqui, aí nós temos ele indo buscar alvos ali para baixo, tá? Então, no Nasdaq, essa é a atenção que vocês precisam ter para estar pensando em alguma coisa. É como eu sempre falo, eu nem perco meu tempo em ficar olhando esse gráfico à noite, né? O meu método operacional lá na mesa, que é o que eu estou fazendo no treinamento, é rápido, é coisa para você fazer a operação em coisa de meia hora, 1 hora no máximo, tá com o seu gráfico fechado, tá? Seja no teste, seja na conta PA. Isso eu vou explicar bem detalhadamente no treinamento, né? Porque você tem 3 operacionais na mesa lá. Você tem teste, você tem conta PA até você fixar o teu drawdown e você tem conta PA depois que o teu drawdown é fixo, que depois que o teu stop fixa, aí você pode procurar por operações mais longas e estruturadas. Mas antes disso, você tem que pensar bem e ver para procurar fazer operações curtas. E operações objetivas e curtas, elas acontecem na abertura de Nova York, tá? Bora falar do euro. Olha lá o euro. Hoje, ele acabou fazendo a quebra de estrutura, né? Ontem a gente estava falando o quê? Desse fundo aqui, dele dar continuidade para ir para o movimento de fundo. E o que aconteceu? A quebra da estrutura. E isso nos faz o quê? No Smart Money, galera, quando o preço faz essa captura aqui e ele voltou e quebrou o topo anterior, significa que o preço está mudando o lado. E é isso que vocês precisam entender e compreender para operar, tá? E aí olha o que ele faz. Eu vou até traçar aqui para vocês entenderem. Ele volta exatamente na Golden Zone, nessa região aqui, ó. Nessa região aqui que é no teste do topo, e é onde ele dá a compra e faz esse movimento lindo e maravilhoso até o próximo alvo, tá? Essas movimentações que vocês têm que estar espertos de quê? Entender quais são as regiões do gráfico, entender o que o gráfico está mostrando. Olha aqui, ó. Joga para o movimento macro. O que eu tenho aqui? Aonde ele veio buscar liquidez? Exatamente na Golden Zone. E agora ele fez o quê? Quebrou a estrutura, capturou liquidez. A gente tem que movimento que a gente tem aqui agora? Uma busca pelo movimento e pelo cenário lá de cima, tá? Agora a gente faz a mesma coisa. A gente traça a Golden Zone, espera por uma movimentação nessa região, que inclusive a gente tem aqui, ó, e tem o Fair Value Gap antes aqui, e são essas zonas que você pode inclusive marcar toda aqui, ó, vou marcar toda a região de Golden Zone. Dentro dela o preço chegou, deu uma chance, é aí que você vai procurar por alguma operação, porque olha só, agora eu tenho alvos aqui.
e eu tenho o alvo aqui, né? Ele não pode ver, ó, ele não chegou, trabalhou, agora ele pode fazer isso aqui e ir lá para cima. Claro, risco calculado, mas você tem que entender que agora você tem o preço virando o lado, tá? Então, muita atenção nessa movimentação, beleza? E para a gente finalizar, vamos falar do Shao, né? O ouro hoje fez a movimentação, olha aqui. Lembra que eu falei, olha só a movimentação que a gente deixou marcado ontem. O que eu marquei ontem? Falei, preste atenção nessa região. O que aconteceu? Segurou aqui dentro, entrada, venda, alvo, teste do fundo. Zone to zone, tá? Então, é assim que o ouro trabalha. Ele veio testar. Agora é o seguinte. Ó, eu tenho uma quebra de estrutura aqui. Preguicinha, tá? E eu tenho uma perda de fundo aqui. O que eu tenho que estar atento a esse movimento? Essa região aqui, tá? Porque se esse preço voltar, perder esse fundo aqui, eu posso ter uma descida até lá embaixo. Estejam atentos a uma coisa, tá? Vocês veem que o ouro, ele se manteve aqui, enquanto o euro espirrou para cima. E normalmente, eles andam, moeda e o ouro andam um pouco não na mesma mão, tá? Mas fiquem atentos a essas movimentações. A única coisa que eu falo para vocês é prestem atenção no que o preço está te mostrando, tá? Agora, o mercado ainda está fechado, mas ele está trabalhando nesse range. Se ele romper aqui para cima, galera, e aí ele vai buscar essa liquidez aqui, tá? Só que aí é o seguinte, aí a tua tomada de decisão na venda, ela vai ser aonde? Ela vai ser mais lá em cima, não vai ser aqui, né? Aí tu vai fazer o quê? Esperar... Opa, deixa eu só voltar aqui. Esperar por uma tomada de decisão nas regiões aqui de extremidade, tá? Aí o preço já está virando e indo buscar liquidez lá em cima, porque ele pegou a liquidez aqui, né? Trabalhou aqui e está dando continuidade. Reparem uma coisa, ó. Olha a movimentação que ele faz, sobe e faz a movimentação de novo, né? Ele está fazendo retestes de zonas rompidas, tá? Então, é por isso que vocês têm que estar esperto nessas movimentações, ok? Aqui dentro desse range, ó, o que eu tenho de ponto para observar? Tá aqui, ó, bem claro, eu tenho esse Fair Value Gap, tá? Prestem atenção nessa região aqui. O preço chegou aqui nessa zona, segurou, deu um candle ali que mostrou uma força, pensa bastante. Passou direto, o teu alvo está aqui embaixo. E aí é o seguinte, pensa bem para entrar comprado aqui embaixo, tá? Porque aí vira o quê? Se ele passar batido daqui, lá embaixo vira alvo, tá? Mas o preço está virado para cima. Ainda ele está virado para cima, certo? Então era isso, galerinha. Mais uma vez, valeu. Meu muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um bom descanso e um excelente pregão amanhã. Valeu!